bem, já estamos de volta para falar sobre política, com a presença, claro, de Paulo Roberto aqui comigo. E aí, Paulo? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo. Falei para você ontem que o ministro ia pedir vista no julgamento da questão das drogas lá no Supremo Tribunal Federal. E André Mendonça votou, Nunes Marques votou, aliás, os dois votaram contra essa história de descriminalizar o porte de droga para consumo. E depois foi a vez do Dias Toffoli, que pediu vista, mas fez uma fala antes, explicando as razões pelas quais ia analisar e dizendo até que estava meio que sem entender nada sobre esse assunto, achando, igualmente, alguns parlamentares, que isso é uma matéria para ser tratada no Congresso Nacional. E nós reservamos um trecho dessa fala do ministro Dias Toffoli. Aqui está. Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia do que é capaz de ser lícito ou ilícito em termos de quantidade de utilização. Não tenho. Eu penso que cabe ao legislador e ao Poder Executivo, na forma da nossa regulamentação constitucional, que são as agências reguladoras, dizer sobre isso. E é muito fácil eles lavarem as mãos e jogarem para as nossas responsabilidades. Dito isso, eu não falo mais nada. Falou um pouco disso tudo. Falou um pouquinho disso tudo. É matéria para o Congresso. Essa como outras tantas, que o Supremo às vezes vai lá e acaba decidindo, mas não custava nada um ou outro ministro fazer como o doutor Toffoli fez ontem. Isso aí não é assunto para a gente, é assunto para o Congresso Nacional. Agora, reconhecemos também que muitas vezes o Congresso se omite, né? Senta em cima, demora a definir, não vota, tem essas questões todas, né? Coisas do nosso Brasil. Mas eu acho que nesse período aí da vista do ministro, aí o que é que vai ocorrer? O Congresso vota a PEC, aprova a PEC e pede o objeto do Supremo Tribunal Federal. Não volta mais. Encerra, arquiva o assunto. O presidente Lula da Silva hoje tem poucos compromissos em Brasília. Um pela manhã e um à tarde apenas. Aqui está a agenda. Cerimônia de divulgação dos resultados do novo PAC, seleções para saúde, educação e infraestrutura social. Isso está terminando agora no Palácio do Planalto. E 3 horas da tarde, reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia no Palácio do Planalto. Só. A gente chuta hoje. Mas Lula tem muitos bastidores para resolver. Quando a agenda oficial tem assim só um compromisso ou dois, meu amigo, é o dia todo de conversas com parlamentares, com ministros, organizando o que tem que se fazer nos bastidores, porque nem tudo aquilo que é conversado pode ser publicizado. Não é assim? Com certeza. Você sabe que é assim. Você sabe que é. Pois bem, e o presidente Lula ontem acabou falando sobre a eleição na Venezuela. Aliás, uma fala que foi mal compreendida, mal entendida por muita gente. Mas Lula acha que nós não devemos nos antecipar aos fatos e esperar para ver o que é que vai acontecer na Venezuela. Vamos acompanhar aqui. Na Venezuela está marcada as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vai ser honesta ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Bom, além disso, o que eu posso esperar? Que haja as eleições para a gente saber se foram democráticas ou não. Você sabe que aqui no Brasil, até hoje, um presidente que perdeu as eleições não aceita o resultado da eleição. Ele continua dizendo que as eleições foram fraudadas. Ele continua dizendo que a eleição valeu para os deputados e senadores dele, mas não valeu para ele. Ele continua jogando dúvida com relação à urna eletrônica. Eu espero que na Venezuela, eu não sei qual é o modelo de eleição na Venezuela, a primeira coisa que me deixa feliz é o seguinte: está convocada a eleição na Venezuela. E ponto final. Entendido.
Tenho dito, tem um amigo meu que tudo que ele termina de dizer, tenho dito. Né? Pois é, e as principais comissões na Câmara dos Deputados foram definidas, quem vai comandar essas comissões. A CCJ é a principal, tem a Comissão de Educação, a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Saúde, etc. e tal. Uma deputada do estado de Santa Catarina, chamada Caroline de Tone, foi a escolhida para presidir a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal de qualquer parlamento. E essa deputada se manifestou sobre o que pensa em fazer presidindo essa comissão. Não adianta eu também pautar um monte de projetos da pauta de costumes só pela minha vontade e chegar lá e ter um kit de obstrução e não ter voto para aprovar. Então tem que ter estratégia também, até para pautar esse tipo de projeto, né? Não dá para a gente ir no oba-oba também. Se tiver o clima, a oportunidade, o interesse e o apoio dos colegas, com certeza a gente vai tentar pautar algumas pautas que me elegeram também, que me trouxeram até aqui. Essa deputada é de oposição, como Nicolas Ferreira também é de oposição e fica com a Comissão de Educação. Aí eu não sei, não. Eu, com todo respeito, mas aquele deputado tem mostrado tanto despreparo para ser presidente de uma comissão de educação. Mas você olha para o nosso Congresso Nacional, Anchieta, nós todos olhamos, e a gente vê, por exemplo, Davi Alcolumbre presidindo a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O homem não é formado em Direito. É umas coisas assim que não dá para entender, né? Porque deveria ser gente da área, né? Da área. Né? Comissão de Comunicação, um jornalista, um comunicador. Comissão de Saúde, um médico, né? Porque tem gente lá dentro com essa capacitação. Mas aí, essas escolhas, esclarecendo a você, acontecem pelo número da bancada. É assim. Então, a bancada do PL é a maior da Câmara, acaba prevalecendo, né? Os governistas ficaram com direitos humanos, ficaram com saúde, mas essas duas extremamente importantes, CCJ e Educação, ficaram com a oposição. Plano, aliás, ainda de Brasília, ontem o governador de Minas, Romeu Zema, esteve com o presidente Lula, entre outros assuntos, a dívida bilionária de Minas Gerais. Aliás, o governo federal tem bilhões e bilhões para receber de vários estados. A imprensa destaca hoje esse encontro ontem dos dois. Zema disse que a União vai propor um novo modelo de recuperação fiscal e pode pedir adiamento de pagamento da dívida de Minas. Essa proposta vai ser apresentada até o final desse mês e não vai servir só para Minas, vai servir para todos os estados. Tem uma foto dos dois, Daiane? Olha aí. Romeu Zema e o presidente Lula. Muito bem. No plano local, nós divulgamos ontem aqui o resultado de uma pesquisa que foi feita, devidamente registrada na Justiça Eleitoral, mas eu esqueci de pedir, o instituto que fez a pesquisa e o número do registro. Agora a gente dá um repeteco nos números e mostra a origem para você de casa, está aqui. Romero 42,12, Bruno Cunha Lima 20,52, Daniela 12,98, Johnny Bezerra, 7,32, Inácio Falcão, 6,05. O Instituto foi o índice pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, tudo direitinho para ficar bem claro. Muito bem. Dizendo para os nossos telespectadores a origem. Isso é uma questão só de responsabilidade nossa. Paulo ontem ficou muito preocupado depois que viu, que esqueceu e tal. Aí hoje está voltando. É uma questão só de responsabilidade, né? Claro. Obrigação. A origem, porque não fomos nós que fizemos, né? Isso. E nada mais justo do que você revelar quem foi que fez a fonte. Nada de errado. É a primeira, outras e outras virão. E é claro que tudo isso tem desdobramento, porque pesquisa é assim, eu e Anchieta, nós estamos aqui calejados de tanto divulgar pesquisa, e eu nunca tomei conhecimento que alguém que aparecesse na frente de uma pesquisa reclamasse. Você já conheceu alguém? Não. Só reclama os que estão atrás. Toda a vida foi assim. Desse jeito. E vai continuar sendo. Ontem teve, depois de uma reunião na vizinha cidade de Lagoa Seca, visita a algumas obras aqui em Campina Grande. Vejam só. Conhece aí essas duas figuras? O prefeito Bruno Cunha Lima e o ex-deputado Pedro Cunha Lima, visitando aí obras e tal. Agora, veja só, na reunião que houve antes dessa visita, um passarinho que estava sobrevoando a mesa me contou que é o seguinte: Pedro Cunha Lima vai assumir a Secretaria Municipal de Educação. Sim. Agora, a partir do mês que vem. Por quê? Porque a Asfora Neto se licencia, vai ser candidata a vereador. A educação é a área de Pedro, né? Essa foi a pauta dele como deputado federal. E tanto que ele hoje tem um emprego num organismo da ONU para educação, não é assim? Isso.
Unicef, não sei bem qual é o termo aí, mas está feito o registro e as articulações não param de acontecer. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, tem uma foto de Adriano aqui para a gente mostrar? Adriano, sério, sisudo aí. Ele disse que se o pessoal conseguir formar uma chapa aqui em Campina Grande, com Romero para prefeito e Tovar Correia Lima para vice, essa chapa é imbatível. Não tem para ninguém. Se formar essa chapa, é prego batido e ponta virada. Adriano tem dado muitas opiniões fortes nos últimos tempos, né? Tem. Agora é preciso que a gente faça algumas análises em cima disso. Tovar Correia Lima encontra-se em Brasília. Há rumores, inclusive, que correm dentro da Assembleia Legislativa, que ele deixaria o Ninho Tucano e iria para o socialismo, para o Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do governador João Azevedo. Mas aí se pergunta o seguinte: se Tovar, nessa composição, for ser o vice de Romero numa provável chapa, Tovar é mais Romero ou é mais João Azevedo? João Azevedo estaria representado nessa chapa? Porque toda vida ele tem uma ligação profunda com o Romero, né? Ou apenas o pessoal estaria querendo usar a estrutura do governo e o apoio do governador para encorpar essa chapa, digamos assim. O governo se sentiria representado numa chapa com Romero e Tovar? Ou seria mais representado com Johnny Bezerra para vice, por exemplo? Não é? A pergunta é muito boa, Pascal. Então, isso aí tudo está sendo articulado, não tem bobo nessa história, ninguém dá murro em ponta de faca, só tem sabido, e é claro que as articulações todas são feitas nesse sentido. Boca maldita de hoje. Não tem vídeo, mas tem uma perguntazinha daquelas chatas para você hoje. Diga aí. Se o pessoal... Vamos mostrar logo uma fotografia aqui do deputado Tovar Correia Lima. Está risonho, está tranquilo, lá em Brasília. Se o pessoal conseguir juntar Tovar, Romero Rodrigues, João Azevedo, Johnny Bezerra, Inácio Falcão e André Ribeiro, todo mundo junto aqui para combater Bruno Cunha Lima, como ficaria a família Ribeiro? Rapaz, pouco tem se falado nisso, né? Pouco tem se colocado nisso. Há poucos dias o Progressistas disse que tem candidato. Aliás, apresentou Daniela e Rosália Lucas, não é? Isso. Enivaldo Ribeiro, em entrevista aqui no Ponto a Ponto, disse: nós queremos compor a chapa majoritária. Realmente. E aí? É um desafio. Combinaram com os russos da família Ribeiro. Pois é. É difícil. Não é? Mas isso é um problema deles. A gente apenas vê os cenários aqui, interpreta, lê. Sim. Eles que resolvam. Exatamente. Foi a nossa boca maldita de hoje, Tieta. Lembrando que amanhã tem Ponto a Ponto. Amanhã tem Ponto a Ponto, Dia Internacional da Mulher. Isso. Vamos entrevistar uma das valorosas mulheres que foram adotadas pela Paraíba e que está aqui entre nós. A empresária Maísa Gadelha vem conversar conosco amanhã no Ponto a Ponto. Muito boa entrevista. Isso aí, Paulo. 7h20 da noite amanhã, 12h30 no sábado. Isso aí. E amanhã a gente se encontra aqui no Se Deus quiser. Até amanhã, Paulo. E se você quer participar conosco, sugerindo sua pauta na sua comunidade, mandando aí sua bronca, o nosso número está na tela, 982-16-6238. Salva aí, manda ver que a gente está sempre aguardando por aqui. A seguir tem os esportes. 13 perde pela Copa do Nordeste, jogando no Maranhão. E hoje tem paraibanos em campo pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Até já!